Olá pessoal, boa tarde. Hoje, 16 de abril, um mês de quarentena, a gente faz mêsversário hoje e eu queria falar com vocês sobre a decisão do STF na plenária de ontem à tarde. O plenário do Supremo decidiu, né, confirmou por unanimidade que os estados, municípios e Distrito Federal são competentes na hora de decidir as coisas relativas à pandemia do Covid-19. Eles disseram que o governo federal pode decidir, né? Pode fazer as suas tomadas de decisão e etc., mas que os governadores e prefeitos têm também autonomia de desrespeitar o presidente, ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, a maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da Lei 13.979, que veio daquela MP 926, também seja interpretada de acordo com a Constituição. Eles rasgam a Constituição o tempo todo, mas agora eles falam que é de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema. Pode legislar sobre o tema. Bom, o autor dessa ação que o STF está fazendo, é o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. E também eles pediram que a MP 926... Eles disseram, né, que a MP 926 interferiu no regime de cooperação entre os entes federativos e eles querem que a polícia sanitária isolem as pessoas, mantenha o seu poder de interdição da locomoção de pessoas e de serviços essenciais. Mas a gente sabe qual é o verdadeiro motivo para que eles tenham pedido isso aqui, né? Para ir de encontro com as decisões do governo, atrapalhar, colocar ação no STF. O STF parece que não tem nada para fazer, porque só decide o tempo todo contra o governo. Também, né, com as remunerações que eles têm, os ministros, que são 11, cada um ganha aí os seus 45 mil de salário bruto, e eles receberam entre 26 mil e 30 mil de salário líquido. Vamos ver, Edson Fachin, cadê? Luiz Edson Fachin, 23.289. Aí eles ficam aí falando que não, você pode ficar em casa, vamos trabalhar por videoconferência, que tá tudo muito bem. Mas eles têm esse saláriozão grandão aqui que garante bem as lagostas e os caviares, né? Fora os motoristas e a gasolina, toda aquela coisa que a gente vive falando aqui no canal, mas que parece que ninguém nunca nem presta atenção. O nosso judiciário, o judiciário brasileiro, custa para o Brasil 84,5 bilhões de reais. Ou seja, é um dos judiciários mais caros do mundo. E a maior parte do pessoal do judiciário trabalha de 1+7, fica lá tranquilo, faz nada, encostado, duas férias por ano, né? Fora os recessos, essas coisas todas. Então, a gente, né, o povo que vive aí trabalhando muito, se lascando, né, para ter uma vida mais ou menos decente, quando olha isso, a gente, claro, chega lá na hashtag STF Vergonha Nacional, que hoje tá lá nos trendings com 30 mil, mas é pouco. Esse pessoal precisa de mais. A gente precisa pegar mais no pé desse pessoal, porque simplesmente eles não estão nem aí para o que a gente está pensando e que eles decidem o que eles querem na hora que eles querem. Tanto que no meio da pandemia a gente vê aí que o ministro Toffoli, né, decidiu anteontem, ele decidiu que as teles têm obrigação
de destinar verba para a indústria cinematográfica brasileira. Ou seja, a gente tá aí com essa pandemia, não sei o que, esse problema sério, e o ministro vai lá e fala que as teles precisam mesmo dar dinheiro para a indústria cinematográfica. É de uma super urgência isso, né? Uma coisa absurdamente ridícula. O STF também legisla, né, para aeroportos. Eles mantiveram suspensão de instalação, não é instalação, de barreiras sanitárias em áreas restritas de aeroportos no Maranhão. Bom, né? Ótimo. Fantástico. Bom, vamos passar para o outro assunto. O senhor Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que nunca deveria ter sido indicado para ministro, que ele já tinha até se dito aposentando da política depois de muitos escândalos e de muitos anos no parlamento, né? Ele disse que ia se aposentar, mas então foi indicado naquela época só um apoiador, né? O Onyx Lorenzoni, hoje ministro da Cidadania, e indicou o Mandetta para o Ministério da Saúde. Eu até achei que no princípio ele estava fazendo um bom trabalho, mas pelo histórico dele, eu acho que o presidente não deveria tê-lo convidado para ministro, porque ele era investigado lá no Mato Grosso do Sul por crimes relacionados ao GISA, que é gerenciamento de informações integradas da saúde. Aquele negócio de prontuário eletrônico que já deveria ter sido implementado para todos os lados, onde você quer fazer uma consulta, você tem que falar tudo de novo, então seu prontuário tinha que ser liberado por CPF, enfim. E o deputado estava investigado o deputado do DEM, né? Estava investigado lá no Rio Grande por crimes relacionados a isso. Segundo a Procuradoria-Geral da República, que foi até supervisionada pelo STF, o GISA custou aos cofres públicos quase 10 milhões de recursos federais e municipais. E uma auditoria lá da Controladoria da CGU apontou um prejuízo de 6 milhões em pagamentos indevidos por serviços não executados lá no Mato Grosso do Sul. E isso envolveu o deputado nessa história. E também tinha sido denunciado o primo dele, que hoje é deputado e é ex-prefeito lá de Campo Grande, o Nelson Trade. Bom, é isso. Na ação, né, o Ministério Público Federal pedia a condenação de todos os envolvidos, além do ressarcimento aos cofres públicos de 8.166.364 referentes ao prejuízo causado, além de pagar indenização por danos morais. Os denunciados correm risco ainda de perder cargos públicos. Agora ele já não é mais deputado, né? Então já não tem mais fórum, privilegiado, já podia ter sido voltado essa investigação e eu não sei por que não volta. Bom, e hoje, né, a gente viu aí que o Mandetta, depois que o secretário dele, o Wanderson Oliveira, falou que ia se demitir, ele falou que o secretário só saía se ele saísse ou quando ele saísse, e tem feito muitas críticas ao presidente, tem feito, né, em relação às medidas de restrição de circulação das pessoas. A gente quer trabalhar, o presidente acha que o país tem que voltar a trabalhar e o Mandetta diz que não, e aí eles entraram num problema bastante complicado, mas a gente acredita que o presidente deve demitir ou o Mandetta deve pedir demissão.
troca do ministro deve acontecer hoje, mais tardar amanhã, o Mandetta disse, né? Mas eu não sei se ele pediu demissão ou se vai pedir ou se o presidente está demitindo ele. Mas eu sei que hoje o Sérgio Tate, Nelson Tate, esteve aqui em Brasília para conversar com ele. O Nelson é um oncologista, muito bem cotado, também é a favor do isolamento, mas é aquele cara que pensa em testar todo mundo, fazer os testes do coronavírus em massa. Então, eu acho que a gente pode até ter algum avanço com ele, ou sei lá, vamos ver o que o presidente vai nos dizer. O pessoal estava falando aí que ia ser o Osmar Terra, mas eu acho que vocês precisam parar com isso. O Osmar Terra foi retirado do Ministério da Cidadania porque teve corrupção no Ministério da Cidadania. Ele simplesmente fechou os olhos para a corrupção. Então a gente precisa imaginar o seguinte: se ele foi tirado, ele não deve voltar. Então ele também fala muitas bobagens, fala boas coisas, mas fala muitas bobagens. Então a gente não pode escolher um ministro, colocar uma coisa no nosso coração e querer que as pessoas sejam ministros só porque a gente gostou do que ele falou. Então é hora da gente parar aí de ficar idolatrando gente, idolatrando político, idolatrando isso, idolatrando aquilo, porque a gente vai se ferrar. Porque é bom que tenha gente técnica, é bom que a gente escute os técnicos, é bom que a gente escute o governo, claro que é, mas a gente precisa, nesse caso, não sou médico, você não é médico, se você for infectologista, esse vírus é muito novo, e em casos de pandemia a gente sabe que o isolamento é muito bom, mas chega um momento que a gente precisa trabalhar. Bom, e aí vamos passar adiante, que é a questão que vocês já viram e devem ter visto, que é a polêmica com a live do Gustavo Lima. Com as lives, na verdade, a pessoa tá fazendo uma live para fazer o bem, ele não estava fazendo live para ganhar dinheiro, pura e simplesmente, de jeito nenhum. Ele estava fazendo uma live para, primeiro, nos divertir quem gosta dele. Segundo, para que as pessoas pudessem arrecadar, as pessoas que são as prejudicadas mesmo em casos de isolamento, que são as pessoas pobres, as isoladas, as faveladas, sem teto, enfim, essas que são prejudicadas. E, enfim, ele estava arrecadando alimento para essas pessoas, ele estava arrecadando acessórios de proteção individual, ele arrecadou muita coisa com a live, muita mesmo, foram não sei quantas, peraí, deixa eu ver aqui, gente, 300 mil frascos de álcool gel, mais de 1 milhão de quilos de alimento, 400 mil máscaras, luvas, curso na área de saúde, ele conseguiu 200 matrículas, cúpulas de intubação e muito mais. E, enfim, ele estava ajudando muita gente. Só lá perto de Goiânia mesmo, que tem um lixão onde 700 pessoas moram no lixão, ele estava dando comida para essas pessoas, enfim. E aí me vem os politicamente hipócritas corretos falando que Gustavo Lima estava fazendo uma live abusando de álcool, não sei quem. Aí vem aquele conselho de publicidade e abre um processo contra as lives do Gustavo Lima. Gente, pelo amor de Deus, o que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária tem a ver com isso? O rapaz estava dentro da casa dele, não estava dirigindo, o dinheiro é dele, ele compra o que ele quiser, ele ganha a bebida que ele quiser, ele bebe o que ele quiser, ele é maior de idade. Se tinha mesmo gente com criança na sala, o problema é dos pais que deixaram a criança na sala. Enfim, e quem nunca bebeu uma cervejinha com uma criança perto? Quem nunca? Sei lá quem que nunca. Mas, enfim, isso pra mim
hipócrita demais, sabe? O órgão lá, esse conselho, não serve pra porcaria nenhuma, só pra prejudicar, diz que abriu o processo a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores. Ah, gente, pelo amor de Deus, a TV Globo passa novela com um bando de putaria, gente pelada, fazendo um monte de bobiça, né, como dizia minha avó, e você vai lá e fala que uma live do Gustavo Lima foi denunciada. Não, gente, pelo amor de Deus. Aí eu já acho que o Brasil tá demais. Aí, com tudo isso, ainda vem a OMS, aquela Organização Mundial da Saúde, Mundial da Safadeza, os esquerdistas, e falam que vão dizer para os governos para restringirem o acesso às bebidas alcoólicas na pandemia. O que vai virar isso aqui, minha gente? Isso aqui vai virar uma grande o quê? Uma grande Venezuela? Uma grande Cuba? Uma grande Coreia do Norte? O que é isso? A OMS agora vai tocar dentro da sua casa, você não vai poder... Agora, se você fuma, o problema é seu. Se você bebe sua cervejinha, o problema é seu. E esse pessoal vai poder colocar isso dentro da sua casa? A gente vai viver o quê? Restrição? Lei seca? Igual a época do Al Capone, não podia vender bebida, mas ele vendia, claro. Enfim, o mundo tá muito maluco, gente. Bom, é isso. Eu queria deixar esse vídeo já ficou grande demais. Eu queria deixar um grande beijo para vocês e mandar, claro, o meu beijo para Camila e aí da Camila para vocês, porque a avó dela faleceu, infelizmente, mas ela já tá bem, ela já tá ótima. A vozinha dela já tinha 105 anos. Então, descansou com o Senhor Jesus. E vocês fiquem com Deus. Um abraço. Se inscrevam no canal, deem o like, comentem o vídeo e deixem também sugestão, se você quiser, de assuntos para a gente conversar. Um grande beijo. Obrigada.